E agora, sem enaltecer ninguém em particular, dado que são todos amigos e eu não vou, digamos, dizer que um é mais que o outro, mas todos vão compreender uma coisa. Eu quero enaltecer, porque é um grande artista oliveirense, que está aqui hoje a desenhar, portanto, o Abílio Guimarães, que eu muito honestamente estou aqui numa outra ocasião, mas é uma apresentação de livro, mas acho mesmo que Oliveira das Meias, Conselho de Oliveira das Meias, e portanto será a Câmara Municipal, nós todos, oliveirenses, devemos-lhe qualquer coisa. E esse qualquer coisa, não preciso de dizer o nome, mas todos vocês sabeis que ele é merecedor de ser mais considerado a título oficial. Eu estou a pensar numa medalha de prata ou de ouro, de ouro. Ele merece a de ouro da cidade. Isto fica aqui, mas deixe ficar em pensamento que julgo, na minha opinião, que é bem merecida, será bem merecida pelo Abílio Guimarães, que tem levado o nome de Oliveira das Meias, sendo não residente em Oliveira das Meias, mas sempre que pode estar em Oliveira das Meias. E leva a Portugal, levou ao mundo, porque esteve em vários países dizendo que era oliveirense. Bom. Feito este comentário que eu já andava para fazer há muito tempo, vou para escrever, mas já fica hoje publicitado e com razão. Vamos então para o livro. O livro tem duas coisas que são importantes. Uma é o conteúdo, a outra que também é importante porque chama para o conteúdo. Realmente esta capa foi, digamos, elaborada no seu início por mim, mas depois senti que não estava a chegar lá. Portanto, a raiz tinha que ser, mas eu estava muito preso às raízes das árvores, assim, raiz mesmo, mas não era isso que eu gostava. Então falei com o meu amigo, que sei que é um grande artista gráfico, o Nuno Seabra, que é daqui de Oliveira das Meias, e ele, pegando na minha ideia, desenvolveu melhor, é óbvio, e ficou uma capa extraordinária. Portanto, é o título, claro que fui eu que dei o título, mas a forma de o apresentar é maravilhosa. Sinceramente, eu gosto da capa. E, sinceramente, ao olhar para a capa, há uma sedução para ler o que está dentro, se realmente a capa é um bom embrulho, mas não condiz com o conteúdo, ou se efetivamente está certo. Está certo. O conteúdo vocês vão ver a seguir, vão ouvir algumas coisas. Também, na contracapa, eu não achei de pôr, muitos, a maioria, aliás, põe na contracapa o autor. E depois põe um pequeno resumo, ou mais, da biografia. Eu achei que não, porque estava a falar de tradições. E, portanto, não sou eu o único autor. O autor é o povo, principalmente, e, portanto, não pus. Mas então, filo, digamos, num poema. E esse poema já foi aqui dito. Mas é engraçado que vou
porque é tão importante que é de sublinhar. E quem vai sublinhar é aqui a minha amiga, porque conheci-a relativamente pouco, mas depois ela está num trabalho que depois eu vim a saber que afinal também tem formação académica e das artes, e vem aqui para ler esse poema. Sublinha, não faz mal, é só sublinhar. Das deusas que nos sustentam a coragem de seguir em frente, cada passo é parte da história maior que nós. Honrar o passado, viver o presente, construir o futuro. O caminho é de todos, o futuro também. E ficou bem sublinhado, por isto que a escolha foi boa. Por isso é que mereceu ser dito 2 vezes. E ninguém combinou nada. Aqui eu também acho importante dizer umas palavras de dedicatória. Porque as tradições, quanto a mim, não são apenas herança, são respiração contínua, porque raiz que nos prende ao que fomos e nos orienta no que ainda ousamos ser. Nelas habitam gestos simples e grandiosos, lágrimas e alegrias repetidas, como se o tempo, afinal, não passasse, apenas se transformasse. Neste caminho fomos e somos plurais. Aqui não há senão não era tradições. É plurais. Herdamos, sim, mas também cuidamos, recriamos e devolvemos, porque só assim a tradição permanece viva e se torna presença ativa, humana, talvez imperfeita, mas luminosa. Reúne-se nestas páginas contributos que não cabem num nome nem numa só história. São pertences de um coletivo generoso, terra e comunidade, afeto, saber erudito e sabedoria popular. A todos fica inscrita uma gratidão que não se esgota nas palavras. Aos meus familiares e conterrâneos, pelo apoio que nunca foi pedido, mas sempre oferecido. Como quem sabe, sem dizer, que certas jornadas não se fazem sozinhas. Há idilidade e autarquias, instituições, movimento associativo. E particularmente à Lusola, que é a Universidade Sénior de Oliveira das Meias, e aos seus grupos musicais, pois foram presença assídua em muitos eventos de história e património imaterial, e com eles me formei também nos ouvidos e nos sentidos, ensinando-me que a tradição também se ouve, se sente e se reinventa em cada acorde que as tradições musicais ainda apresentam no seu melhor. Para o final, no sentido fim em si mesmo, reservei dedicar aos leitores este livro como quem passa adiante uma chama, frágil, mas persistente, porque recordar é resistir ao esquecimento. E saber agradecer é talvez a forma mais humana de permanecer. Portanto, esta é a minha dedicatória a todos, porque todos contribuímos, mais ou menos não importa, mas sim contribuímos para as tradições não morrerem, para as tradições continuarem. Naturalmente, eu acho de fazer uma brevíssima apresentação do quanto entendo como tradições. As tradições são continuidade viva entre o homem e o mundo. Não pertencem ao passado como algo encerrado, mas ao presente que resiste e se transmite. Nelas permanece a relação essencial com a terra, com o trabalho e com o tempo. O tempo das estações, das sementeiras, das colheitas e das festas que organizam a vida coletiva. São feitas de gestos simples e fundamentais. Semear, colher, cuidar, repartir. E nesses gestos constrói-se uma forma de permanência que atravessa gerações. Mais do que a memória, as tradições são prática, experiência e transmissão. Vivem no modo de trabalhar, de celebrar, de conviver e de reconhecer o outro como parte de uma mesma herança. Não são ornamentos nem nostalgia. São estrutura invisível de continuidade.
guardam a dignidade do esforço humano e a consciência de que viver é também transmitir. Por isso persistem, não como passado, mas como presença. E enquanto forem reconhecidas e vividas, manter-se-á vivo um dos modos mais profundos da ligação entre o homem, a terra e o tempo. Eu achei que, e por isso escrevi, quem vem da raiz não se perde no caminho, faz dele sentido. É isso que nós devemos fazer, sentido nestas coisas que herdamos para garantir futuro. Agora, como eu disse, de vez em quando introduzi poesia para dar um cunho também pessoal, sem fugir ao tema, bem pelo contrário, escrevi ode às tradições. E para declamar, tenho uma que agora é também ocelense, nasceu em Ucela, tem familiares em Ucela, reside em Ucela e é responsável por uma página Viver Ucela. Depois, vocês se quiserem, leem. Pessoalmente, eu considero que é muito interessante e que veio substituir, passado um tempo, o Jornal do Ucela e Terras de Caima, que antes foi presença ativa e que era muito considerado, mas desistiu num tempo. Que não importa dizer porquê. Por favor, Wanda. A página, para quem quiser acompanhar, é 14 e 15. Ode às tradições. As tradições não são meras palavras guardadas em livros. São vidas. Vivem nas mãos calejadas de quem trabalhou a terra, nos corpos dobrados sobre as enxadas, nos dias longos que começam antes da luz e acabam quando o cansaço já não pergunta nada. São o que fica depois do suor, depois do tempo, depois de tantos nomes esquecidos. Há nelas uma verdade simples. Ninguém vive sozinho. Cada gesto que hoje se repete já foi aprendido com outro. E esse com outro ainda. Numa corrente silenciosa que não se quebrou. As tradições são isso. Uma herança sem escritura, passada de mão em mão, sem testemunhas, mas com uma fidelidade que não falha. Estão no modo de lavrar a terra, no jeito de podar a vinha, no cuidado com os animais, na pressa antes da chuva, na paciência depois dela. Estão também naquilo que parece pequeno, numa cantiga dita sem pensar, numa festa que junta a aldeia, num costume que ninguém explica, mas que todos entendem. Há nelas dureza. Não vale a pena escondê-la, porque estas tradições nasceram de vidas difíceis, de dias contados pelo trabalho, de alegrias curtas e necessárias, de uma luta constante para manter o que havia. Mas é talvez por isso que têm tanta força. Não são enfeite, são sustento. Foram elas que me ensinaram a resistir, a esperar, a repartir o pouco, a continuar quando tudo parecia escasso. Hoje, quando tanto se perde com facilidade, as tradições lembram outra medida. A do tempo lento, a do esforço que vale, a do que se constrói para ficar. Não são passado morto, são raiz. E uma raiz não se vê, mas é dela que tudo depende. Cabe-nos, por isso, não apenas recordá-las, mas vivê-las, com o respeito de quem recebeu e a responsabilidade de quem há de entregar. Porque, no fim, é nisso que
que elas consistem numa forma de continuar. Dos vários temas que eu, de algum modo, prestei atenção e achei de trazê-los em escrita, estão os provérbios, que têm a facilidade, digamos assim, em poucas palavras, guardam a voz profunda do povo, sofrida, prudente e sábia, onde a vida se aprende entre a sementeira e a tempera. E eu vou fazer uma pequena experiência com todos vocês. Tem uma coisa, eu digo um bocado da frase que é provérbio e depois vocês concluem. Eu digo, por exemplo, a ambição cega a... Quem é que consegue completar? A ambição cega a... Exato, a razão. A bodas e batizados só vão Os convidados. A bom entendedor, meia palavra, Basta. a cavalo dado não se olha ao dente. Eu disse a mais, a culpa morreu, Solteira. a estupidez não paga, Imposto. a falar é que a gente Se entende. a fome é, É negra. a galinha da vizinha é sempre melhor Que a minha. a justiça tarde, mas não, Olha. a melhor palavra é que fica por... Dizer. Vocês sabem tanto como eu. Estão a ver que isto de falar de tradições, nós afinal sabemos. Agora, a forma de o dizer, eu depois tenho esta parte já, digamos, é minha, uma interpretação. Por exemplo, a ambição cega a razão. E eu então digo, ou escrevo, o significado é o desejo excessivo leva a decisões irracionais. Qual é o valor moral? Critica a ambição desmedida e promove o equilíbrio. E qual é o valor literário? O uso de metáfora, que é cega, para representar perda de lucidez. E depois das outras também, pronto, por exemplo, aqui a estupidez não paga imposto. Significado, a ignorância é comum e sem consequências diretas. Valor moral, crítica irónica à falta de inteligência. Valor literário, uso do humor e ironia. Portanto, todas elas não podem ser consideradas, estupidez não paga imposto, pronto, nós entendemos e passamos em frente. Ok, pode fazer isso, mas se nós se pensarmos um bocado mais, vamos encontrar que elas afinal serviram de motivação, de valor moral, de valor literário e também uma forma dos pais ensinar os filhos e os avós, não é? Ensinar os netos, porque aquilo já vinha de antigamente, tinha um peso antigo. E, portanto, isto é uma forma de dizer.